Olá, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos dar início aqui à nossa terceira aula de Cristologia, onde nós falaremos aqui a respeito dos ensinamentos de Jesus e também os milagres, né, que ele realizou. Então nós encontramos os ensinamentos de Jesus registrados ali nos Evangelhos no Novo Testamento. Então nós temos ali Mateus, Marcos, Lucas e João, né, os Evangelhos, registrando ali os ensinamentos de Jesus, né? Claro que depois nós teremos também os ensinamentos de Jesus sendo ali destrinchados pelos apóstolos, né? Repartindo ali realmente o pão, né, da palavra que Cristo ensinou. E aí a gente consegue ter uma compreensão maior do que é realmente esse evangelho. Mas nós temos os ensinamentos de Jesus, né, sendo o próprio Jesus ministrando os ensinamentos ali nos quatro evangelhos ali, Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos lá, vamos falar aqui um pouquinho então sobre esses mandamentos, né, os principais, aquele que chama mais atenção para a gente. Primeiro, ele traz para a gente sobre o maior mandamento. O maior mandamento que ele traz para a gente é registrado em Marcos, né? Ele diz ali então: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, de toda a tua força. Ali, na verdade, Jesus está reforçando o ensinamento da própria Escritura, né? O ensinamento que foi trazido para a gente ali na lei, né? Então ele confirma aquilo que já estava registrado na lei como um maior mandamento, dizendo ali que para amarmos ao Senhor, nosso Deus, acima de todas as coisas, né? Com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. Nesse mesmo sentido de amor, nós temos ele completando aqui a ideia de que do amor ao próximo também. Então, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Né? Da mesma forma que você não deseja mal para você, entende-se que você também não deve desejar mal para o teu próximo. Né? Então nós temos ali ele dando sequência em algo muito, numa palavrinha muito pequenininha, mas que tem um significado muito grande para nós, que é o amor. E aí ele coloca então ali como um grande mandamento, o maior de todos, amar a Deus e juntamente com ele ali amar o próximo como a ti mesmo. Nós temos ainda registrado em Mateus capítulo 5 o Sermão do Monte. O Sermão do Monte ele é um sermão muito grande. Na verdade, ele está no capítulo 5, 6 e 7, né, de Mateus. É um sermão muito grande, mas um sermão muito rico. E ali nós encontramos Jesus falando ali das bem-aventuranças. Ele fala ali a respeito da justiça. Ele fala ali sobre misericórdia. Ele fala sobre perdão. Ele fala sobre amor. Ele fala ali também a respeito da oração, né? Ele ensina a respeito da oração. Então, se você quiser pegar ali a essência dos ensinamentos de Jesus, a gente consegue pegar ali capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, e nós vamos conseguir extrair desse texto os ensinamentos de forma bem grandiosa. Ali é maravilhoso aprofundarmos um pouco mais nesses ensinamentos. O Senhor traz para a gente também um ensinamento a respeito de perdão, né? E o que ele traz para a gente ali é algo que a gente não estava acostumado a ver. Primeiro nós temos ali em Mateus capítulo 18, Pedro questionando Jesus a respeito do perdão. E ele fala assim, olha, Senhor, até quantas vezes nós devemos perdoar, né? Até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? E aí ele lança um número, né? Até 7 vezes. Mas é porque dizem que havia um costume na época em que perdoar uma pessoa pelo mesmo motivo durante um dia até 3 vezes seria razoável, seria normal, poderia acontecer. E quando Pedro traz aquele número 7,
ele está, além de dobrando aquilo que já era de costume, ele ainda acrescenta mais um. Né? Então, tipo assim, estou extrapolando o perdão até 7 vezes, e Jesus deixa muito claro ali sobre a quantidade que deveria ser. E ele diz então assim, não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Né? 490 vezes, num dia, para o mesmo pecado, para a mesma falha. Claro que o que Jesus está fazendo ali não é definindo um número sobre quantas vezes deveria perdoar num dia, para uma só pessoa e pelo mesmo motivo. Não é isso. Simplesmente ele está querendo dizer que não existe limite para liberar perdão. Então o perdão ele é algo que tem que acontecer. Então ele é basicamente um mandamento para nós cristãos. Nós devemos perdoar as pessoas. Não está dizendo ali que é fácil perdoar, mas que é uma escolha nossa. Nós devemos escolher trazer esse perdão. Então ele traz um ensinamento para a gente ali muito forte a respeito do perdão. Um outro ensinamento que nós temos registrado em Mateus capítulo 20 é a respeito da humildade. Então ele diz ali, quem quiser tornar-se grande entre vocês, terá que ser servo de todos, e quem quiser ser o primeiro, terá que ser o escravo de todos. Então ele traz ali a ideia de que nós precisamos servir, né? Depois nós vemos ali o apóstolo Paulo também ensinando que nós devemos considerar as outras pessoas superiores a nós. Claro que esse ensinamento de Paulo ali também está com base nos ensinamentos de Jesus, né? Baseado nos ensinamentos de Jesus. Jesus então vem trazendo isso, né? Vocês devem servir as outras pessoas. Jesus, embora fosse Senhor, né? Embora ele estivesse ali no meio deles como mestre, ele serviu aos seus discípulos muitas vezes. A gente vê isso, por exemplo, quando acontece a lavagem dos pés ali, né, em que Jesus vai lá, toma na água, lava os pés dos discípulos, sendo ali uma pessoa humilde e servindo a eles ali naquele momento. Há questionamento dos discípulos dizendo que ele não deveria fazer aquilo, mas no entanto ele diz que deve ser assim. E ele traz esse ensinamento: aquele que quiser ser grande, aquele que quiser ser maior, que se rebaixe, né? que torne-se servo de todos, para que possa ser honrado. Então é um grande ensinamento a respeito de humildade que Cristo nos traz. Ainda dentro de Mateus capítulo 5, né, no Sermão do Monte, Jesus traz um ensinamento a respeito de amor, mas aí nesse caso ele não está trazendo a ideia do amor ao próximo simplesmente. Mas ele diz, olha, ame os seus inimigos. Né? Então ele fala assim, olha, eu porém vos digo, ame o seu inimigo e ore por aqueles que te perseguem. Então a ideia que se tinha de que as coisas deveriam ser tudo olho por olho, dente por dente, né? Se te fizerem mal, faça mal a ele, se te fizerem bem, faça bem a ele. Ele traz um ensinamento diferente disso. Ele diz, olha, se alguém é contra você, né? Se alguém é um inimigo seu, ame essa pessoa. Se alguém te perseguir, né? Ore por essa pessoa. Então, assim, ele traz um ensinamento totalmente diferente daquilo que estava se acostumado a fazer, né? Tendo ali realmente a lei sendo olho por olho e dente por dente. Então, ele traz um ensinamento de amor diferente daquele que se tinha ali, a ideia de que se tinha no passado, né? De que eu preciso ser contra aquela pessoa aquilo que ela fez comigo, né? Fazer contra aquela pessoa aquilo que ela fez comigo. E nós estamos dizendo aqui que aquilo que estava na lei naquele momento era algo errado. E sim que o momento é um momento diferente, onde que Cristo vem trazendo novas coisas ali. Né? Então ele cumpre nele essa lei e ele estabelece um momento de graça diferente. Então aquilo que ele faz é diferente. Né? Se antes ele cumpria a lei sendo, de certo modo, justo com aquela pessoa que foi contra ele, né, agindo com justiça contra aquela pessoa, nesse momento ele joga essa justiça de forma diferente. Ele fala, olha, que não sejam vocês a praticarem essa justiça, mas que vocês sejam aquele que vai fazer diferença na vida das pessoas. Então aquele que era seu inimigo, aquele que se levanta contra você, aquele que te persegue, você não vai fazer essas coisas com ele, mas sim você vai orar por ele, você vai amar essa pessoa. Então é um ensinamento diferente daquilo que se estava acostumado naquele período.
Outro ensinamento que nós temos registrado em João, capítulo 14 também, é a respeito da obediência. Jesus fala assim: se você me ama, obedeça os meus mandamentos. Então ele traz ali para a gente o ensinamento de que amar a Deus é estar submisso aos seus mandamentos. Então eu não posso dizer a Deus que eu o amo, sendo que eu não faço a vontade dele, não obedeço a ele. Né? Então estar debaixo dos mandamentos de Cristo, em obediência aos mandamentos de Cristo, sim mostra que eu amo ao Senhor. Então eu amo ao Senhor e demonstro isso através da obediência aos mandamentos. E aqui deixa muito claro para a gente a ideia de que não é obedecer aos mandamentos por medo daquilo que pode acontecer comigo no futuro, e sim de que eu obedeço aos mandamentos porque eu amo a Deus e eu quero obedecê-lo, né? Não por medo dele, e sim por amar a ele. Nós temos registrado ainda também no Sermão do Monte a respeito do juízo e misericórdia. E ele diz assim: ó, não julguem e vocês não serão julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Então, o ensinamento aqui é que o julgamento ele não pertence a nós, e sim ao nosso Deus. Agora preste atenção, quando ele fala a respeito de julgar aqui, claro que está relacionado a julgar as pessoas. Tá? Quando a gente diz respeito, por exemplo, a um julgamento de atitudes, esse sim ele deve acontecer. Então, quando você vê, por exemplo, alguém agindo errado, pecando contra Deus ou contra a igreja, você deve julgar aquela atitude. E essa atitude no sentido de que, olha, essa atitude é uma atitude errada. Agora, por que aquela pessoa fez isso? Por que aquela pessoa está agindo dessa forma? Esse tipo de coisa é um julgamento que não cabe a nós fazermos. Né? E a gente julga com base na palavra. Então, se a palavra de Deus ela me ensina, me mostra que tal e tal atitude é errada, eu posso ter um julgamento de juízo com relação a essa atitude. Mas com relação à pessoa em si, isso não cabe a nós fazer. Quem vai fazer será Deus. Então, é muito comum a gente ver as pessoas falando assim: fulano de tal está no colo do capeta, né? Vai se encontrar com o diabo. Esse aí já julgando a pessoa, já colocando como como condenada, não nem julgado, né? Condenado já, né? Sendo que esse tipo de julgamento não somos nós que devemos fazer. Você poderia dizer a respeito daquela atitude como sendo uma atitude errada, né, com base naquilo que você aprendeu na Escritura, mas afirmar que essa pessoa vai para o inferno, esse tipo de julgamento seria um julgamento errado. Né? Então a gente deve agir com misericórdia e amor, não concordando com o pecado, mas amando o pecador, como Cristo faz conosco. Porque se não fosse assim, eu não estaria aqui, né? Você não estaria aí. Então nós só estamos onde nós estamos hoje porque Cristo nos amou e teve misericórdia sobre a nossa vida. Né? E por causa disso, nós estamos aqui tentando viver o Evangelho aqui, vivendo o Evangelho, né, nos esforçando para viver o Evangelho, para um dia alcançar a salvação em Cristo Jesus. Nós temos outro ensinamento registrado ali em Mateus capítulo 6, a respeito da oração. Ali no capítulo 6 nós temos a oração modelo, né? Nós chamamos de oração modelo, que ficou aí conhecida como o Pai Nosso. Né? Nessa oração ele ensina para a gente ali um passo a passo de oração, né? Mostrando primeiramente glorificando a Deus, né? Sendo grato a Deus pelo pão de cada dia, pedindo para que venha sobre as nossas vidas nessa terra, da mesma forma com que é feito no céu, né? Sendo o Senhor de todas as coisas. Então ele traz ali uma oração modelo para a gente. Não quer dizer que essa oração é uma oração que a gente deva fazer ela todos os dias como se fosse algo mecânico, né? Não é isso que ele está dizendo ali. Mas ele traz para a gente como um modelo de oração onde que nós podemos e devemos fazer, né? Glorificando o nome de Deus, exaltando a Ele por quem Ele é,
e mostrando realmente ali que Ele é Senhor de todas as coisas. Porque dele é o reino, porque dele é a glória, porque dele é o domínio de todas as coisas. Então ele traz ali uma oração modelo para a gente, né? Então a gente tem ali a nossa fonte de inspiração da oração. Bom, daqui para frente agora nós vamos falar um pouquinho sobre os milagres que Jesus realizou. Jesus realizou muitos milagres durante o seu ministério. Em seguida, então, nós vamos ver aqui o registro desses milagres que estão aí também nos evangelhos. Vamos lá. O primeiro milagre que nós temos é o milagre da transformação da água em vinho. Então, Jesus tinha sido convidado para um casamento em Caná da Galileia e acaba que naquele momento ali da festa o vinho acabou, né? O vinho que representa ali, simboliza a alegria, acaba antes do tempo. Era normal ter dias de festa de casamento, 7 dias de casamento, né, de festa de casamento, e logo no início da festa o vinho já acabou. Eu não sei se calcularam errado ou se beberam demais, mas o fato é que o vinho acabou. E quando recorreram ali a Maria, né, Maria chega até Jesus e fala: olha, o vinho acabou aqui para eles. Jesus fala com ela: olha, ainda não é chegado a minha hora. Mas Jesus, tendo misericórdia daquela família, daquele casal ali, ele pede para que tragam água, né, enchem as talhas ali com água e ali ele faz um milagre, né, ele transforma aquela água em vinho. E o interessante disso tudo é que o mestre, né, de cerimônias, ele prova do vinho e ali ele fala que aquele vinho era o melhor de todos, né? E ele ainda fala: olha, normalmente eles colocam o vinho bom no início e depois colocam o ruim, mas vocês deixaram o melhor para depois, né? Então assim, ele chama atenção para a qualidade daquele vinho. Jesus então ele traz uma restauração da alegria naquele lugar com essa transformação dessa água em vinho. Esse foi o primeiro milagre de Jesus. Um outro milagre que nós temos registrado também agora em João é a cura do filho de um oficial do rei. Jesus curou o filho do oficial do rei à beira da morte, que estava à beira da morte, apenas com uma palavra, demonstrando o poder de cura à distância. Então ele não estava ali com ele naquele momento, e ele traz essa palavra, e o filho do oficial do rei, nesse caso o filho do oficial do rei, é curado com a palavra de ordem que o Senhor dá para que ele pudesse ser curado. Teve a cura de paralíticos também, né? Jesus curou um paralítico em Cafarnaum. Pegaram ali esse paralítico, né? A população estava cheia, encheu ali o lugar onde Jesus estava, desceram o paralítico ali pelo telhado, e quando chegou até Jesus, Jesus olha para ele e ali cura, né, aquele paralítico ali, e manda ele pegar a maca e andar, né? Perdoa ali os pecados e cura aquele homem naquele momento, né? Isso está registrado em Marcos. Teve ainda milagres como multiplicações, né, de alimentos, de pães e peixe. E nós temos registrado 2 momentos. Bom, o primeiro momento que eu quero relatar com vocês aqui é o que está registrado em Mateus capítulo 15, né? Onde que Jesus alimentou ali mais de 4.000 pessoas. Nós vemos ali, né, nesse texto algumas coisas. Primeiro, fé, né? A multidão segue a Jesus por dias para ouvir a palavra e eles estão com fome e sede. Jesus então sente compaixão daquela multidão e milagrosamente alimenta todos os presentes com apenas 7 pães e alguns peixes. E mais, não apenas todos se alimentaram, mas ainda sobraram 7 cestos cheios de pães.
Então nós temos esse registro ali em Mateus capítulo 15. Nós temos ainda também em Mateus capítulo 14, um pouco antes daquele texto que nós vimos aqui antes, né? E registrado em outras referências de Marcos capítulo 6, Lucas 9, João 6, uma outra alimentação também de mais de 5 mil pessoas. E ali é relatado para a gente que foram mais, que tiveram 5 mil homens, além de mulheres e crianças, que não foi contabilizado ali. Então, quantas pessoas foram que se alimentaram ali, né? Esse milagre ele ficou conhecido ali como o milagre dos 5 pães e 2 peixes. Jesus usou então 5 pães, né, 5 pequenos pães de cevada e 2 peixinhos, que foi fornecido ali por um garoto, né, que estava ali no meio da multidão. E com esses 5 pães e 2 peixes, Jesus alimentou ali uma multidão ali de mais de 5 mil homens, de 5 mil homens e fora mulheres e crianças. Olha quantas pessoas estiveram ali. Imagina que tivesse somente 5 mil homens, uma mulher para cada homem e uma criança, o que não era comum, né? A criança costuma ter aos montes. Mas imagina que fosse isso. Pelo menos deu 15 mil pessoas aqui, se eu fizer essa conta desse jeito. Então, quantas pessoas foram alimentadas naquele momento ali, através desse milagre que Jesus realizou? Então, um milagre grandioso de multiplicação daqueles alimentos ali, dos pães e dos peixes. Outro milagre que nós temos registrado também nas escrituras é Jesus andando sobre as águas. Jesus, ele, em um determinado momento ali, né, depois da administração, da pregação, ele manda que os discípulos atravessassem, entrassem no barco e atravessassem, e ele iria ficar ali um tempo para poder orar. E aí, lá no meio, né, do mar, lá o barco já sendo agitado ali pela tempestade, vento que estava contrário. E Jesus, então, de repente, começa a caminhar sobre as águas e vai em direção ao barco. E ali os discípulos, quando veem Jesus, eles começaram a ficar atordoados, começaram a ficar com medo, achando que era um fantasma, né? Quem seria capaz de passar, né, andar sobre as águas? Não tem como. Né? Então, eles começaram a ficar com medo. E Jesus, então, fala para que eles ficassem calmos, né? Que era ele que estava lá. E aí Pedro tem aquela atitude: olha, Senhor, então se é o Senhor mesmo que está aí, mande que eu vá até o Senhor. E Jesus fala: então venha. E Pedro, então, ele desce a água e vai caminhando em direção a Jesus. Mas de repente ele olha aquela situação e aí ele fica atemorizado por aquilo e ele começa a afundar. E quando ele começa a afundar, ele clama a Jesus, que vai lá e pega ele pela mão e o levanta. E ali Jesus fala com ele: olha, seja crente, né? Tenha fé, homem de pouca fé, né? Chama ele de homem de pouca fé, né? Dizendo para que a fé dele, ele precisa ter fé. Houve vários momentos de cura de cegos também. E tem um que está registrado em Lucas, capítulo 9, onde que Jesus curou um homem cego de nascença, aplicando sobre ele lodo. Né? Ele pega ali um barro ali, né? Cospe no barro, faz ali um lodinho e coloca sobre os olhos daquele cego e fala com ele: olha, vá até agora o tanque de Siloé, vai lá e se lave, né? Na piscina de Siloé, no tanque de Siloé, e se lave. E ele vai, e aí quando ele se lava ali, ele começa a enxergar, né? Então é um milagre, esse é um dos milagres de que Jesus realizou, curando cegos, né? Um outro milagre maravilhoso que nós temos registrado em João capítulo 11 é a ressurreição de Lázaro. Né? Lázaro morreu, né? Era amigo íntimo de Jesus, era amigo de Jesus, e Jesus então foi informado que ele havia morrido, e Jesus então se direciona até a casa da família de Lázaro e é direcionado dali para o túmulo. E ali já tinha 4 dias que ele estava lá, né? E Jesus fala para que pudesse tirar a pedra do túmulo. E quando Jesus fala isso, eles questionam Jesus: Senhor, tem certeza? Já tem 4 dias, já cheira mal.
E aí o Senhor fala para poder tirar. Mas havia ali uma coisa que era de costume daquele povo. É, acreditava-se que até o terceiro dia a pessoa poderia ressuscitar, né? Já era assim, fazia parte da cultura deles lá, do povo. Então, Jesus chega no quarto dia, né? É engraçado que quando Jesus é avisado, até ele chegar lá, né, passa-se um tempo. Ele, inclusive, faz milagres durante o caminho. Na caminhada que ele está indo em direção ali ao túmulo, né, onde que ele está indo para encontrar com Lázaro, ele faz outros milagres ali, inclusive. Mas quando Jesus chega, então, aquele momento já é 4 dias. 4 dias. Então, há um questionamento. Olha, se o Senhor tivesse aqui, não tinha acontecido isso. Mas ele vai ressuscitar. Ah, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Não, não, ele vai ressuscitar agora. Né? Tira a pedra aí. Ah, mas está fedendo, tem 4 dias. Tira a pedra. E o Senhor dá a ordem naquele momento. Lázaro, venha para fora. E Lázaro volta à vida. E ele sai ali, né? A Bíblia fala que ele sai envolto ali em faixas naquele momento. E ele fala para que tirasse as faixas dele. E aí ele vai, ele volta realmente à vida, né? É um milagre maravilhoso registrado naquele momento. Em Marcos capítulo 3, nós temos uma outra cura que Jesus realizou num dia de sábado. E isso chamou muita atenção, porque ele desafiou, na verdade, ali as tradições religiosas naquele momento, né? Então ali nós vimos ali os principais ali, né, os fariseus, os principais das sinagogas, todas se levantando contra aquilo que Jesus fez naquele momento, que foi curar um homem que tinha a sua mão atrofiada. Então Jesus curou naquele momento ali, né, aquele homem. E houve esse questionamento, mas pode fazer cura no sábado? E aí ainda Jesus ainda questiona ele, olha, se cair uma ovelha de vocês num buraco num dia de sábado, vocês vão deixar ela lá? Se cair um animal de vocês aí no buraco, vocês vão deixar ele lá então porque é sábado? E no entanto eles não faziam isso, né? Se acontecesse algo desse tipo, com certeza eles arrumariam um jeitinho de tirar lá, eles não perderiam. Então a hipocrisia reinava ali naquele momento, naqueles religiosos daquela época. E Jesus vem batendo de frente com eles ali, desafiando ali essas tradições religiosas que eles tinham, né? E Jesus cura aquele homem que tinha a mão atrofiada ali. Em Mateus capítulo 9, nós temos o relato de uma cura que também é surpreendente. A Bíblia fala que Jesus estava caminhando e uma multidão cercava ele ali. Então várias pessoas vinham, tocavam e tal. Mas uma pessoa foi e tocou na orla das vestes de Jesus. E o Senhor fala que quando tocou na orla das vestes dele, saiu virtude, dele saiu poder. E ele questiona, alguém me tocou. Alguém me tocou. E aí falam isso com ele, Senhor, tantas pessoas estão aqui tocando em você, tocando no Senhor. Isso vai falar que alguém te tocou. Eu, não, mas alguém me tocou diferente. E aí essa mulher se apresenta, né? Uma mulher que tinha uma hemorragia há 12 anos. E quando ela toca nas vestes de Jesus, ela é curada, né, daquela condição que ela tinha de hemorragia. Então, 12 anos sofrendo, né, tentando de todas as formas, e ela creu, ela teve fé, que se ela encostasse nas orlas das vestes de Jesus, ela seria curada. E isso aconteceu. Tem em Lucas capítulo 8 o registro da ressurreição da filha de Jairo, que era um líder religioso e que, por sua filha ter falecido, eles vai até Jesus e clamam a Jesus pela filha, né, de Jairo. E Jesus vai até a casa lá, mas quando ele chega lá, as pessoas todas questionando, né? Jesus diz, não, fiquem tranquilos, a menina só está dormindo. E então começaram a zombar, né, Jesus, porque sabiam que a menina estava morta. Mas quando Jesus chega até a menina, ele olha para ela, então ele lança a palavra, né, aquela palavra de talita cumi, que quer dizer, menina, levanta-se, né? Então, e a menina volta à vida. Então, naquele momento ali,
o Senhor trouxe à vida a filha de Jairo, né, que já havia falecido. Havia um homem na cidade de Gadara, na região de Gadara, que ele era possesso por vários espíritos malignos, né? Vários demônios habitavam ali naquele homem. E por muitas vezes ele tentou tirar a própria vida, eles amarravam ele ali, e ele foi viver no cemitério, né? Foi viver no cemitério, tinha uma situação ali de possessão demoníaca. E Jesus vai até aquela região de Gadara, e quando ele chega ali, aquele homem vai de encontro a Jesus endemoniado e começa a questionar. Os demônios falam ali através da boca dele, perguntando: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus? Os demônios reconhecendo Jesus como Filho de Deus naquele momento. E Jesus, é a única vez que nós vemos Jesus perguntando qual era o nome daquele demônio. E é claro que aquilo ali não é que ele queria saber o nome do demônio, era simplesmente para que pudesse ter o entendimento de que havia muitos demônios ali naquele homem. Tanto que eles dizem legião, porque somos muitos, né? E eles pedem ali Jesus para que não afligissem eles, não antes do tempo, que não era o tempo deles ainda. E pedem a Jesus, né, imploram para Jesus para que eles pudessem sair do corpo dele e ir para manadas de porcos que tinha ali na região. E Jesus autoriza que aqueles demônios saiam daquele homem e vá para a manada de porcos. E isso acontece. Então, Jesus expulsa todos aqueles demônios com autoridade, dizendo para sair deles. E aquele homem teve a vida transformada. Mas o povo daquela cidade, o povo de Gadara, eles ficaram com medo, eles ficaram atemorizados com aquilo que aconteceu e não quiseram que Jesus permanecesse ali naquela cidade. E o homem que havia sido liberto dos demônios queria seguir Jesus. E o Senhor fala para ele: olha, para que ele ficasse lá, né? Então, naquele lugar, aquele homem pode ter certeza disso. Ele se tornou ali um veículo de evangelização, né? Uma pessoa que foi usado por Deus para evangelizar, porque ele ficou ali como um exemplo daquele que tinha sido liberto, né? Aquele que tinha sido liberto pelas palavras de Jesus. Então, quem olhava para aquele homem ali, olhasse para aquele homem naquele momento, depois dele ser liberto, saberia que alguém fez aquilo com autoridade para que pudesse aquele homem ser liberto, né? E aí essa pessoa apontava para Cristo. Então, um milagre aconteceu ali naquele momento, né? A autoridade de Cristo sobre os demônios. A gente viu isso ali. E essa mesma autoridade o Senhor nos deu. Ele fala que essa autoridade foi dada a nós, para que a gente pudesse também expulsar demônios, pisar serpentes, escorpiões, e nada nos aconteceria. Nós temos ainda em Mateus capítulo 8 Jesus curando um leproso, né? Vale lembrar que o leproso ele era visto como alguém que é amaldiçoado. Então ele ficava separado, as pessoas não poderiam ter contato com ele. Se alguém encostasse era imundo, né? Então ele estava separado, era uma pessoa que vivia separadamente. Então as pessoas não chegavam perto, né? Era a personalização do pecado, né? Sobre aquela pessoa e da maldição. Então, o leproso chega até Jesus e pergunta se o Senhor queria curá-lo. E Jesus estende a mão sobre ele naquele momento e fala: quero, seja purificado. E naquele momento a lepra simplesmente desapareceu da vida daquele homem. E aquele homem então foi curado, totalmente curado. A pele dele se tornou limpa, curado. Mais um cego que Jesus curou e que ficou conhecido aí nas escrituras como o cego Bartimeu. Jesus curou Bartimeu. Era um cego então que clamou por ajuda enquanto Jesus passava em Jericó. Então Jesus ia passando e ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. Tentavam calar aquele homem, né? Mas ele insistentemente dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha bem essa palavra que Bartimeu falava, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
quando ele chama Jesus de filho de Davi, ele reconhece ali realmente a raiz, havia-se o entendimento de que o Messias viria da raiz de Davi. Então ele reconhece a autoridade de Cristo, né? Já era famoso ali as curas que o Senhor já estava fazendo naquelas regiões. E aí ele clama: Senhor Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus chega até Bartimeu e então ele cura aquele homem naquele momento, né? Ele volta à visão, né? Ele passa a ver as pessoas, ver as coisas de forma correta, né? Antes ele nem enxergava e agora ele passa a enxergar. Então nós temos aqui mais uma vez Jesus curando um homem cego. Em Mateus capítulo 8 nós temos mais uma cura via Wi-Fi. É uma cura à distância, né? Que Jesus realizou. A cura do servo do centurião. Então nós temos ali, naquele momento, o centurião se achegando ali com humildade diante de Jesus, reconhecendo Jesus como uma autoridade, né? O centurião ele exibe a humildade ao pedir a ajuda de Jesus para curar o servo dele. Detalhe que o centurião estava pedindo ajuda para o servo dele, né? Era alguém que era um servo para ele, mas ele estava pedindo ajuda para o servo dele, né? Então, assim, poderia tratar o servo como se fosse mais um, mas ele tinha humildade suficiente para chegar até Jesus, reconhecer a autoridade de Jesus em favor de alguém que era subordinado a ele. Então nós vemos a humildade dele naquele momento. Nós vemos também a fé ali, né? Jesus inclusive elogia a fé desse homem, né? Que fala: olha, Senhor, eu também tenho pessoas subordinadas a mim, eu dou ordem para eles e eles vão lá e executam, eu não preciso fazer nada. Então ele consegue entender aquela autoridade que Cristo tinha e o Senhor elogia essa fé. E aí naquele momento Jesus realiza o milagre, né, dando ordem para que o servo fosse curado. E o servo é completamente curado, miraculosamente também naquele momento. Quando ele vai saber, era exatamente o momento em que Jesus tinha liberado a palavra com autoridade lá para que o servo dele fosse curado. Em Marcos capítulo 7 nós temos o relato de Jesus curando um surdo, mudo, né? A palavra fala então que Jesus, que levaram até Jesus um surdo mudo, e ele, Jesus olha aos céus, ele ora naquele momento, e ele então pega e coloca ali a mão sobre o ouvido do surdo e toca na língua do surdo, do surdo mudo, e diz então efatá, que quer dizer então abra-te, né? E naquele momento então é aberto os ouvidos e aquele homem ele começa a ouvir e começa a falar. Imediatamente o surdo mudo é curado e ele começa a ouvir e começa a falar, né? Aí naquele momento as pessoas ficam todas atônitas, né? Maravilhadas com o poder de Jesus, porque ele curou, né? Naquele momento ali, demonstrando ali a sua autoridade divina, né? Sobre as enfermidades. Então nós temos ali Jesus curando um surdo mudo. E o maior milagre que a gente pode relatar, para mim, né, pelo menos é o maior milagre de todos, é o milagre da salvação. E quando eu falo milagre da salvação, eu não estou dizendo o milagre da salvação de um homem apenas, mas sim o milagre da salvação da humanidade, né? Cristo veio para salvar toda a humanidade, veio e salvou toda a humanidade. E a palavra nos fala ali em João que todos quantos o receberam, ele deu o poder de ser feito filhos de Deus, né? Então com Cristo nós somos coerdeiros, né? Somos coerdeiros com Cristo, né? Dessa salvação. E nós temos um momento específico, de um homem específico, que recebe essa salvação no seu momento final da vida, que é ali o ladrão que está pregado na cruz. Jesus estava ali na cruz já, né? Do seu lado tinha um ladrão, do outro lado outro ladrão, e um deles questiona: olha, o senhor é realmente Deus? Então desce daí da cruz, se salve, salve a nós também.
E um dos ladrões vira para ele e fala assim: você não tem vergonha na cara não? Nós merecemos estar aqui. Ele não merece nada disso. E vira para Jesus e fala: Senhor, lembra-te de mim quando chegares no teu reino. E naquele momento ali, Jesus, vendo o arrependimento daquele homem, né, o ladrão, ele reconhece os seus pecados, ele pede misericórdia a Jesus, se arrepende. Jesus libera uma palavra de perdão sobre ele naquele momento ali. E de esperança também, dizendo para ele: olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Né? Então, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ali o ladrão recebe então uma palavra de esperança de vida eterna, né? De que ele passaria a vida dele ao lado de Deus na eternidade. Né? Então, ali é uma palavra de esperança que o Senhor dá. Então, esse para mim, o milagre da salvação, é o maior milagre de todos que Jesus realizou. Né? Se ele não tivesse curado os mudos, os surdos, os aleijados, né? Se não tivesse feito nada disso e mesmo assim trouxesse a salvação para a humanidade, seria o suficiente, né? Porque a carne em si, ela perecerá realmente, mas a salvação da nossa alma, esse para mim é o maior milagre de todos, né? Isso foi inclusive falado ali com João quando perguntou, né? Olha, o Senhor realmente é quem nós estávamos esperando ou devemos esperar outro? Jesus fala com João que os cegos enxergam, os surdos ouvem, os coxos levantam, né? E o evangelho é pregado. E ali nós temos então o Senhor trazendo esse ensinamento, essa palavra de esperança e de salvação a toda a humanidade. Bem, assim nós chegamos então ao final da nossa terceira aula, mas eu não posso finalizar essa aula sem ler para vocês aqui o que está escrito em João capítulo 21, no verso 25, que diz o seguinte: Jesus realizou ainda muitas outras maravilhas. Se todas elas fossem escritas uma por uma, acredito eu que nem mesmo o mundo inteiro seria capaz de conter os livros que se escreveriam. Então, os ensinamentos foram muitos, os milagres foram muitos, e que não conseguiram realmente relatar, escrever em livros tudo aquilo que Jesus realizou durante o tempo que ele esteve aqui nessa terra em forma corpórea. Mas então é isso. Então, aguardo vocês na nossa próxima aula. Até lá!